Meus irmãos, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é quarta-feira, dia 29 de julho. Se estivéssemos a Igreja Metodista Pentecostal funcionando normalmente, estaríamos na congregação em Santa Marta, né? Mas a partir agora do mês de agosto estaremos voltando a estar não somente aos domingos à noite, mas também nos dias de semana, louvando ao Senhor. Eu gostaria de trazer a palavra hoje na segunda carta de Pedro, capítulo 3, alguns versículos a partir do verso 1, fala a vinda do Senhor. 2 Pedro, capítulo 3. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que a palavra de Deus já desde a antiguidade existe no céu e a terra, que foi tirada da água e do meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo e então coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, os elementos ardentes se disparão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de obedecer todas essas coisas, que pessoas vos convém serem em santo trato e piedade, guardando e apressando-se para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se disparão, os elementos ardentes se fundirão? Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando essas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Vamos aqui uma rápida reflexão nesse texto. Segunda epístola do apóstolo São Pedro. Pedro escreve as suas cartas, dá várias orientações muito importantes para a igreja, muitos textos importantes nas duas cartas de Pedro, para nós tirarmos orientação. Ele termina a segunda carta falando sobre os dados escatológicos, sobre a volta do Senhor. Algumas coisas, alguns detalhes. Sempre bom, quando vamos estudar a escatologia, a volta, as últimas coisas, né? Estudar a volta de Jesus, nós temos que ler a Bíblia toda. Há textos que nos falam bem forte. Daniel, Apocalipse, alguns ensinamentos do apóstolo São Paulo são muito importantes para isso. A segunda Tessalonicenses, capítulo 2, muito importante. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do 13 ao 18. Há vários textos importantes que falam sobre a volta de Jesus. O ensinamento de Jesus em Mateus, capítulo 24, capítulo 25, sermão profético. Há vários textos importantes para nós estudarmos. Esse aqui é um deles, fala alguns aspectos que precisamos aprender e entender. Então ele diz assim: amados, escrevo agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero. Você despertar neles o que ânimo sincero. Ou seja, que nós possamos estar esperando sinceramente aquilo que o Senhor prometeu. Vivemos um mundo em que muitos contam histórias, muitos falam coisas que não estão na palavra. Quantas pessoas já marcaram a volta de Jesus? Quantas seitas já marcaram a volta de Jesus para uma data específica? Ano tal, e alguns marcaram até dia tal. Né? E pessoas que fizeram isso
e depois foram desmascaradas, né? Depois Jesus não voltou na data marcada. Até hoje tem gente lendo o livro delas, tem gente dizendo que são pessoas maravilhosas, mas que foram falsos profetas que profetizaram coisas que não estavam na Bíblia. Alguns criaram teorias para poder encobrir esta falsa profecia. Mas nós acreditamos, como o Senhor disse, nem ele, quando estava aqui na terra, ninguém sabia o dia da sua vinda, só o Pai. O Senhor hoje sabe, ele está com o Pai e virá a hora que está marcada para a glória do seu nome. Para que eu lembrei das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos. Então, ele queria que eles recordassem o que eles aprenderam através de Jesus e através dos homens que conviveram com ele, ou que receberam a sua orientação com a paz de São Paulo, que já haviam doutrinado e ensinado a igreja. Eu posso chegar hoje aqui, minha amada irmã, e pregar para você. Irmão, vou nem usar a Bíblia, eu vou usar aqui o livro do Joãozinho, que tem um estudo muito maravilhoso sobre escatologia. O Joãozinho diz que Jesus vai voltar, mas não vai voltar muito bem voltado, vai voltar mais ou menos. Posso contar muita história. Mas é isso que Jesus pregou? É isso que os apóstolos disseram? Então, meu amado irmão, eu, você, cada um de nós, tem que lembrar aquilo que você aprendeu na Bíblia Sagrada. É a Bíblia Sagrada que vale. Pastor, mas tem interpretações diferentes? Eu acredito sim, meu amado, tem. A Igreja Metodista Pentecostal tem a sua, nós vamos falar um pouco rapidamente aqui. Outras igrejas têm algo um pouco diferente. A única coisa que temos certeza é o seguinte: qual é aquele certo? A igreja correta é aquela, e aí não há uma denominação específica. Metodista Pentecostal, A, B, C, não. É aquela que está aguardando a volta de Jesus, esperando a volta, se preparando para aquele dia, sabendo que não sabemos o dia, mas que sabemos alguns sinais que estão aí acontecendo a nossos olhos hoje em dia. Pastor, qual o maior sinal que está acontecendo hoje em dia? É o coronavírus? Não, eu vou dizer para você, meu amado irmão, na minha opinião, não o coronavírus, a corrupção humana, que nem com o coronavírus parou, cessou. A maldade no coração do ser humano está aí. Estão roubando dinheiro da população. Os ladrões mesmo que já existem, que não são os profissionais, são esses mesmo. Estão aí se aproveitando, roubando, matando, fazendo, acontecendo. Não estão se preocupando com doença, com nada. Esse é o problema. O ser humano não ter Deus no seu coração. Mas vamos continuar aqui. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências. Paulo disse isso. Eu falei de vários textos, né, de Paulo, mas tem Paulo falando de Timóteo na primeira carta, na segunda. Homens amantes de si mesmos, uma série de coisas. Não é isso que está acontecendo isso. Esses homens andando segundo as suas próprias concupiscências, o seu desejo, a sua maneira de ser. Quantas seitas apareceram aí, meu amado irmão, pregando o sexo livre na época dos hippies, lá dos anos 70. Existiam os meninos de Deus. No outro dia eu vi até na televisão uma reportagem sobre investigação de coisas que aconteceram ali. Até hoje tem gente vivendo nessas ideias erradas. Outros com outros tipos de pensamento. Não, meu amado irmão, não tem que viver no que eu penso, no que eu quero, no que eu acho, no que é minha vontade. Eu tenho que viver na palavra. Na palavra, corretamente. Pastor, mas se o sujeito chegar a me apresentar a palavra, olha só, se ele te apresentar a palavra e dizer isso aqui é assim. Assim, eu já disse várias vezes, leia a palavra e veja, bem, esse aqui, nesse versículo diz isso aqui. Mas no resto da Bíblia diz outra coisa. Pastor, o senhor está dizendo que a Bíblia se contradiz? Não. Já falei aqui, vou repetir. A Bíblia precisa ser interpretada também. Texto sem contexto é pretexto para heresia. Como já disse aqui, um grande pregador diz aí. E é verdade. Então não adianta eu pegar um versículo, como diz lá no Salmo, não há Deus, e dizer Deus não existe. Não. Aí eu vou ler lá, peraí, disse o Nécio, o louco, o maluco, o doido, que não há Deus. Só um homem doido para dizer isso. Então eu não posso pegar um versículo e dizer, agora aqui, ó, viu? Está escrito aqui e aqui, e acabou. Não, peraí, mas no outro texto aqui diz outra coisa diferente. Então o que o autor quis dizer? Olha, lê o versículo anterior, lê o versículo, lê o capítulo. Não, realmente ele não quis dizer isso não. Então, cuidado com essas coisas aí. E dizendo, onde está? Olha
a ideia. Esse aqui já é o contrário daquilo que eu falei antes, né? Marcando a volta de Jesus. Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Alguém que já acha que Jesus não vai voltar. Aliás, meu amado irmão, temos muito isso hoje. Temos, pastor? Não se prega abertamente. Mas se, meu amado irmão, já pensou? Eu vou dizer eu. Pastor Hélio falar para você, meu irmão, a coisa mais importante da tua vida como cristão é ter carro do ano, é ter casa própria, casa na praia, muito dinheiro, ser um empresário de sucesso absoluto, que você não fique doente de jeito nenhum, que você, enfim, esse é o objetivo da vida cristã. Então eu estou dizendo assim, Jesus não vem, eu quero ficar nessa terra. Eu quero usufruir, eu quero ter tudo isso aí. Mas se eu pregar para você, e é o que eu prego, meu amado irmão, Deus pode te dar muitas bênçãos materiais, Deus pode te abençoar a sua vida, você pode acontecer várias coisas na sua vida, mas o mais importante não é isso. O mais importante é você viver fiel ao Senhor, vivendo o seu evangelho, muitas vezes até se você tem bem material, dividindo com aquele que não tem, e vivendo o evangelho, né, como Jesus falou para o moço rico, vá lá, vende tudo que tem e me segue, dá aos pobres, depois me segue. Então, e fazendo a vontade do Senhor e aguardando a gloriosa vinda do Senhor Jesus Cristo. Nós somos a noiva. Esse mundo não nos pede. Não somos daqui. Essa não é a nossa pátria. E não é aqui que devemos ficar apegados vivendo aqui. Então, alguns estão negando aí a vinda do Senhor, que estão mostrando, de certa forma, que o importante é estar aqui, o importante é viver nessa terra. Já vi até um pregador, não vou dizer o nome dele, eu vi, não me contaram, ele dizendo na televisão, alguns anos atrás, que dizia assim, olha, a Bíblia diz, este evangelho será pregado em toda a terra, então virá o fim. Então Jesus vai demorar um pouco a vir, meu irmão, porque este evangelho do reino, ele dizia na sua fala, é o que eu prego. E ele diz que o que ele prega é diferente do que todo mundo prega. Os outros pregam outras coisas, ele prega alguma coisa diferente. E aí, quando ele conseguir expandir a sua igreja pelo mundo todo, pelo Brasil inteiro, o Brasil inteiro já está, mas o mundo todo, então o evangelho do reino virá o fim. É isso, meu amado irmão. O evangelho do reino é o que uma denominação prega? Não, o evangelho do reino é o que está na palavra de Deus, é o que Jesus pregou, e vários homens de Deus, mulheres de Deus, servos de Deus, pregadores, profetas, enfim, estão pregando desde que Jesus, o Espírito Santo desceu sobre a igreja foi formada. Começou ali com Pedro, João, Tiago, aqueles homens todos, depois vieram Paulo, depois vieram os padres da igreja, vieram os missionários, chegou o século XXI e a palavra de Deus está sendo pregada. Quando eu digo grande homem de Deus, não é o pastor da igreja de igreja, não. É homem de Deus que estão pregando a palavra de Deus. Pode ser a igreja pequena, pode ser, mas está pregando a verdade. É um grande homem de Deus, é uma grande mulher de Deus, é um grande servo de Deus que está fazendo a sua obra. Então, estamos aguardando o quê? A volta de Jesus. Vamos lá. Eles voluntariamente ignoram isso. O que eles estão enganando? Que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiu o céu e a terra, que foi tirado da água, do meio da água subsiste. Não é isso? No princípio criou o Senhor Deus a terra, e a terra se forma vazia, o Espírito de Deus parava sobre a face das águas. E aí depois o Senhor diz, haja a terra seca. Então a terra foi tirada dentre as águas, ou seja, ela começou a existir. As águas existiam ali, como o dito, a palavra. E aí, meu amado irmão, fez separação, né, entre as águas no firmamento, as águas embaixo, aquela coisa, você sabe lá da criação, pelas quais pereceu o mundo então coberto com as águas do dilúvio. Aí veio o pecado do homem, Deus mandou um dilúvio, e destruiu todas aquelas pessoas. Noé pregou, eles não aceitaram. E eu vou dizer uma coisa para você também, já falando sobre os falsos pregadores de hoje. Vem um e diz lá, dilúvio é uma história para contar, é tipo Joãozinho Maria, no final tem o Joãozinho Maria na floresta, né? Tem uma moral. Não, o dilúvio aconteceu. Pastor, cientificamente é difícil comprovar o dilúvio, porque como se vai inundar. Meu irmão, eu não quero saber se é ou não é. Eu sirvo um Deus Todo-Poderoso, que ele pode inundar onde ele quiser, fazer o dilúvio que ele quiser, dar na Noé, sem tecnologia do século XXI, construir a arca, colocar os animais todos. É Deus que está no controle. É esse Deus que eu sirvo, é esse Deus que eu creio.
E o dia que eu parar de crer na Bíblia e começar a achar que dilúvio, mar vermelho, não sei o que lá, é a história da carochinha, eu deixo de acreditar em Deus e não vou mais servi-lo. Mas eu acredito em Deus sim, acredito na sua palavra e acredito que ela é verdade verdadeira. Então surgiu lá o dilúvio e destruiu pela água. Mas olha o que acontece, que ele diz, mas depois disso voltou tudo ao normal. Então, como se foi não recriado, mas ressurgiu, né? A terra que ficou inundada, volta, a água esvaziou, não é? Foi apertar a terra, tudo aquilo que a gente sabe. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, já se reservam como tesouro e guardam para o fogo até o dia do juízo da perdição. Então ele vai falar aqui em alguns momentos dessa destruição. Depois ele fala de novo, eu vou pular aqui para falar mais uma vez disso, ó. Versículo 10. Mas o dia do Senhor virá como ladrão da noite, o qual os céus passarão com grande estrondo, os elementos ardentes se desfarão, e até as obras que nela há se queimarão. E agora eu disse, eu vou dar o parecer como a igreja metodista, rapidamente, como a igreja metodista pentecostal crê que essas coisas acontecerão. Primeiro, vem o arrebatamento da igreja. A volta de Cristo é o arrebatamento da igreja. Os crentes que estiverem vivos, os cristãos estiverem vivos em toda a face da terra, eles não precederão, como Paulo diz, os crentes mortos. Os crentes mortos ressuscitarão, receberão um corpo glorioso. Os vivos serão transformados, receberão um corpo glorioso, subirão até os céus, encontrarão Cristo, haverá o tribunal de Cristo, que é o tribunal dos galardões, ouro, prata, preciosa matéria, palifeno, irão para o céu estar com Cristo para as bodas do Cordeiro. Enquanto isso, na terra haverá uma grande tribulação. O dragão, o Satanás, estará dominando essa terra, juntamente com o anticristo e o falso profeta. Falam milagres, sinais, maravilhas, colocarão marcas nas pessoas, a chamada marca da besta, e a terra prosperará. Segundo nós entendemos, durante 3 anos e meio haverá uma prosperidade muito grande, e as pessoas vão adorar o anticristo pelos milagres, sinais que ele fará e tudo mais. Quando chegar nesse período, ele vai querer se apossar do templo de Israel, que vai ser reconstruído, para de lá ser adorado, virar um Deus, né, para essa terra. Os judeus vão se rebelar, Deus vai mandar suas pragas sobre essa terra durante 3 anos e meio. E muitas dessas coisas que aqui estão, elementos ardentes se desfarão, outras coisas mais, está profetizado lá no Apocalipse. Ao final deste período, Israel clama pelo Messias e Jesus volta a esta terra, porque ele será cercado por o anticristo e todos os seus exércitos, que aquelas nações que tiveram ao seu lado, que virão sobre Israel, eles gritarão, clamarão pelo Messias. Jesus voltará com seus anjos e a sua igreja, e haverá batalha no Armagedon. Ao final dessa batalha, Satanás, o dragão, será preso por 1000 anos, e o anticristo e os profetas serão lançados no lago de fogo e enxofre, e o Senhor inaugurará o seu reino milenial, como está profetizado, principalmente lá no final do livro de Isaías. Alguma coisa ali no final de Malaquias também fala sobre a batalha do Armagedon, enfim. Cristo reinará milenialmente. Como é que será esse milênio? A Bíblia diz lá em Isaías, a criança brincará, colocará sua mão na cova da cobra, não acontecerá nada, o cordeiro e o leão estão juntos, a ferocidade, o pecado será tirado deste mundo, de certa forma, e a ferocidade dos animais acabará. O Senhor reinará em Jerusalém com os judeus, e todas as nações deverão adorá-lo. E a igreja estará com Cristo na Nova Jerusalém. Ao final do milênio, Satanás será solto por um pouco de tempo. Ele regimentará algumas nações contra o Senhor, mas ele será destruído, eles também, com o sopro da boca do Senhor. E será lançado destruído. Depois nós vamos falar do destruído para entender bem, porque senão vão entender alguma coisa errada. Será derrotado, vou colocar dessa forma para entender melhor. Ele será lançado do lago de fogo e enxofre. Aí virá o juízo do trono branco. Todas as pessoas de todas as épocas, de todo o tempo, se aparecerão diante do Senhor. Os salvos, remidos, lavados no sangue cordeiro, irão para Nova Jerusalém, para sempre estar com o Senhor. Os perdidos irão para o lago de fogo e enxofre, será a perdição eterna. Não é aniquilação, não é destruição, não é algo que estão lá inconscientes. Vão para lá sofrer eternamente. Nós cremos desta maneira. Não só a igreja metodista pentecostal, mas a maioria das igrejas pentecostais creem desta forma. Como acontecerá?
o Senhor destruirá essa terra e virão novos céus e nova terra. E nós estaremos para sempre com o Senhor. Dito isto, vamos continuar. Agora, veja bem, o Senhor, Pedro, fala para ele, olha só, um dia, meus amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Deus não conta o tempo como nós. Quando diz lá que Deus criou a terra por um ano, há uma discussão até hoje. Desculpa, por um dia. No primeiro dia Deus fez assim. No segundo dia Deus fez. O que marca o dia e a noite? É o sol e a lua. Foi criado no quarto dia. Será que então que eram dias de 24 horas? Provavelmente não, talvez dias maiores, mas eu não vou ficar discutindo isso. Para Deus não tem. Ah, pastor, como é que vai jogar o mundo todo no trono branco em um dia? Deus pode fazer o que eu já disse antes sobre o Mar Vermelho, Arca de Noé. Mas, irmão, nós não estamos falando do ser humano, nós não estamos falando de grandes estadistas que tiveram no mundo, nós estamos falando do presidente hoje, não estamos falando disso, nem do anticristo que vai ter muito poder, mas não se compara. Estamos falando do Deus vivo, poderoso, santo, justo, eterno, que criou os céus e a terra. Ele pode fazer o que ele quiser, na hora que ele quiser, como ele quiser, não há tempo para ele. Então, eles estão ignorando isso. E estão ignorando mais. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longano para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. O Senhor não está demorando a vir. O Senhor está dando oportunidade para que mais pessoas se salvem. Aí um adendo aqui para que eu faço para nós cristãos, servos do Senhor. Vamos pregar a palavra. Época de pandemia ainda tem uma dificuldade. Vamos pregar, vamos usar a internet para pregar a palavra, Facebook, YouTube, sei lá o quê. Prega a palavra de Deus, meu amado irmão. Que almas ganhem para Jesus, porque brevemente ele vai voltar. E o que será dessa alma que não aceitou Jesus como Salvador? Então é hora de pregar este evangelho, levar este evangelho. Se você já voltou a trabalhar, então pregue lá no seu local de trabalho, pregue para o seu vizinho, pregue para a sua família. Jesus está voltando. E a vinda dele está se retardando, como diz aqui Pedro, sendo retardada, para que outros se salvem. Mas, como lemos aqui o versículo 13, o dia do Senhor virá como ladrão. Por que virá como ladrão de noite? Jesus disse isso lá. Se o pai de família soubesse a hora que o ladrão viria, então ele estaria posicionado e não deixaria o ladrão roubar a sua casa. O Senhor vai vir num momento que ninguém sabe. Não é que Jesus é um ladrão. Aqui é uma comparação. O ladrão, o que é que ele vem? Ele vem sem marcar hora. O ladrão não marca hora para roubar lugar nenhum. Se for marcasse hora, a polícia estava lá esperando ele e prendia. Então, ele vem de surpresa. Jesus virá de surpresa. Como não temos a hora, aí ele vai dizer o que é tempo. Havendo de perecer outras coisas, que pessoas vos convém serem santo trato e piedade. Se eu estou esperando a volta de Jesus, o que eu tenho que ser? Fiel, santo. Pio aqui, piedade é santidade. Eu tenho que me abster. O que é abster, pastor? É coisa que eu tenho direito de fazer, não faço. Por exemplo, eu tenho o direito de votar. Se eu não quiser votar, eu não vou lá, me abstenho de votar. Pago lá a multa e pronto, está resolvido o problema. Tem coisa que eu posso fazer, mas não quero fazer. Olha que diz lá, eu vou ler, tá aqui perto, aqui eu vou ler para você. Hebreus capítulo 12, capítulo 2, já estava aqui meio perdido. Olha só. Versículo 2. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixamos todo embaraço e o pecado tão de perto nos odeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Pastor, ele falou de embaraço e pecado. O que tem diferença? Tem, meu amado, mas tem coisa que é pecado. A Bíblia diz que é pecado e é pecado, não tem jeito. Você possa fazer o que você quiser, falar o que você quiser, a Bíblia diz outra coisa, é isso. Agora tem coisa que é embaraço, tem coisa que você faz, pode fazer, mas não deveria. Já falamos aqui, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Então, é isso. Que pessoas devemos ser diante desta maravilhosa promessa? Isso não é uma promessa, não é uma coisa ruim. É uma promessa, é a esperança, a volta gloriosa do Senhor Jesus Cristo. E depois ele diz, aguardando e apressando-os para a vinda do Senhor.
Vem de Deus. Em que o céu aí, pô, por que apressando-se? Apressando-se é vivendo em santidade, pregando a palavra. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos um novo céu e nova terra, em que habita a justiça. Eu já expliquei anteriormente a você. É isso que nós estamos aguardando. Seja fiel ao Senhor até a tua morte, e você vai receber novos céus e nova terra. E termina no versículo 14 dizendo: porque, amados, aguardando essas coisas, procurais que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. O Senhor vai buscar uma igreja, como diz lá em Efésios, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. Vamos viver em santidade. É o momento de viver em santidade. Para a glória do Senhor. Eu vou orar agora e espero que essa palavra possa abençoar a tua vida, em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, nós te louvamos na beleza da tua santidade. Senhor Deus, brevemente o Senhor estará voltando para arrebatar a sua igreja. Nós aguardamos esta vinda gloriosa. Possamos verdadeiramente consagrar nossas vidas a Ti a cada dia, fazer a Tua vontade, cumprir o Teu querer, receber de Ti o que o Senhor preparou para nós, Pai. Nos ajuda. Abençoa agora os Teus servos que estão enfermos, que estão passando por algum problema, que estão com alguma dificuldade. Dá a Tua vitória, Pai. Esse é um momento difícil, mas é um momento também que precisamos buscar a Ti. E, Senhor Deus, temos essa grande esperança, promessa do Senhor. E brevemente o Senhor estará nos levando para a sua presença. Fique conosco, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus possa te abençoar, meu amado irmão, minha amada irmã, em nome de Jesus.